Olá, vamos a mais uma mensagem devocional. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa palavra de Jesus, que foi dita no Sermão do Monte, talvez o sermão mais importante de Jesus, talvez pela extensão ou pelas doutrinas, pelos ensinamentos que ali Jesus passa aos seus discípulos. E entre esse sermão, Jesus para dizer aos seus discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Gostaria de comentar sobre essa questão dos discípulos serem o sal da terra. O sal, para a gente hoje, não é uma coisa de muito valor. Porque o sal, você vai ao mercado, compra aí 1 quilo de sal por menos de R$1. Mas naqueles tempos sal era dinheiro, sal valia como moeda. Os soldados eram pagos com sal, daí a palavra salário, que vem dos salários que eram pagos àqueles soldados. Alguns lugares da África ainda se fazem negócio, fazendo troca de mercadorias por sal, que para eles ainda é um bem valioso. O sal ele tem várias aplicações, principalmente o sal marinho naqueles tempos, que dependendo do lugar que fosse retirado o sal, ele teria propriedades diferentes do cloreto de sódio que a gente compra no mercado. O sal ali, ele poderia ser usado para diversas coisas. O sal ele era usado como antisséptico, que servia para ser aplicado sobre ferimentos. O sal servia para conservante, já que não havia refrigeração, e um dos métodos de refrigeração, de conservação mais utilizados era o sal. Até hoje em muitos lugares, até mesmo na cultura brasileira, a gente tem o uso da carne seca, ou mesmo o uso do bacalhau salgado, peixe salgado, sal como ferramenta ou como algo que era usado para conservação. Outra coisa também que o sal era utilizado e é utilizado até hoje para acentuar sabor de alimentos. Até mesmo alimentos doces muitas vezes recebem uma pitadinha de sal para acentuar o seu sabor, e ainda mais um alimento salgado, nossa comida do dia a dia, nosso arroz, feijão, o bife, a batata frita, precisa do sal. O sal, na verdade, ele não entra como um ingrediente principal do alimento, pelo contrário, ele entra como uma pequena porção desse alimento, ele entra como uma pequena parte desse alimento para acentuar o sabor do alimento. Assim deve ser o cristão, ele deve estar no mundo. Aqueles que realmente são cristãos, aqueles que realmente se comprometem com o reino de Deus, eles nunca são maioria e nunca serão maioria, porque o sal ele nunca é maioria na comida, o sal sempre é uma pequena porção, mas essa pequena porção, ela tem que fazer diferença, ela tem que ser diferente, ela tem que dar sabor, ela tem que servir para acentuar, ela tem que servir para conservar a sociedade, os seus valores morais, os seus valores da dignidade cristã que Jesus ensinou. Para isso, os cristãos são colocados no mundo como o sal da terra, para trazer a essa terra, trazer a esse mundo um verdadeiro sabor, para conservar as doutrinas, os ensinamentos de Jesus. É colocado nessa terra para trazer a esse mundo aquilo que há de melhor. Porém, Jesus disse que se eles não servissem para dar sabor, que eles serviriam para ser lançados fora e ser pisados pelos homens. Porque uma outra aplicação do sal, naqueles tempos, era aquele sal que não servia para alimentação, para pavimentar estradas. As estradas romanas, naqueles tempos, ou eram construídas de pedra e de uma espécie de cimento rudimentar que eles fabricavam, através de uma espécie de um pó retirado de algumas minas, que realmente, ao ser triturado, construía concreto, como nós conhecemos hoje, ou as estradas menos importantes, que eram pavimentadas com sal, porque onde o sal era colocado, não havia ali a possibilidade de nascer nada. Quando o cristão, ele não serve para dar sabor ao mundo, para dar sabor aos lugares, ou ao meio em que ele se insere, ele serve para esterilizar as sementes. Ele serve para que nada nasça. E por fim, serve de escândalo, serve para ser pisado pelos homens.
Então a pergunta que eu quero te fazer, você que está ouvindo essa mensagem, se você é cristão, saiba que você sempre será sal. Mas que tipo de sal você é? Que tipo de sal você tem sido aonde você está inserido? Sal dentro do saleiro não serve para nada. Sal serve para ser inserido no meio da sociedade, para ser inserido no meio do alimento, para dar sabor. E se assim não servir, como disse Jesus, será lançado fora, será pisado pelos homens. Que você possa optar nesse momento, se você ainda não optou por isso, por ser realmente o sal que dá sabor, o sal que conserva, o sal que cura, que para isso Jesus tem chamado os seus discípulos. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.